hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os ciclos biogeoquímicos. Nossa, Tiadinho, de ciclo biogeoquímico, que nome grande é esse? Mas ele tem um motivo por ter esse nome grande, né, pessoal? Uma coisa que vai fazer sentido para vocês, olha só. Ciclos bio, vida, geografia, espaço, químico, tem alguma coisa a ver com os elementos químicos da natureza, então ficou fácil agora, né? Ciclo biogeoquímico vai ser uma movimentação dos átomos, né, dos átomos químicos, dos elementos químicos na natureza, com participação de seres vivos e às vezes até sem participação de seres vivos, e a gente vai conseguir ver isso um pouquinho agora, olha só. Então eu coloquei uma definição rápida para vocês do que é um ciclo biogeoquímico e o que ele faz. Ele forma, é a forma como os átomos se reorganizam em matérias diferentes. Isso a gente chama de fluxo de matéria e ele vai ser sempre cíclico. Tem estudos que falam que toda a matéria que tem no nosso planeta Terra hoje está aqui desde a formação do planeta. Então, assim, é um ciclo sem fim, como já dizia o Rei Leão, né? Que ele é um ciclo sem fim, e é exatamente isso, o ciclo de matéria. Então, pessoal, vamos lá, olha só. A gente vai começar pelo ciclo da água, que é o ciclo mais simples, mais fácil, mas ele tem uma pegadinha. E cuidado com essa pegadinha do ciclo da água, tá? Dentro do ciclo da água, eu tenho um ciclo pequeno, que a gente chama esse ciclo pequeno de ciclo geoquímico. Isso aqui é a mesma coisa, tá? É um ciclo pequeno ou ciclo geoquímico. Ué, Tia Dindy, cadê o bio daí? Cadê o bio? Exatamente isso. Nesse ciclo pequeno não tem interferência dos seres vivos. Por isso que é um ciclo geoquímico, não tem o bio na frente da vida, né? E como é que ele vai funcionar? Eu tenho lá a água da nuvem, que já condensou, tá lá em cima. Essa água vai precipitar, tá? Aqui a gente tem lá o H2O, então é só um elemento químico. Precipita, vai estar guardado em reservatórios. Esses reservatórios podem ser lagos, rios, poças, enfim, né? Dali vai evaporar com a presença do calor, vem lá o calor do sol. Não tive presença de ser vivo ainda, tá vendo? Com o calor do sol, evapora, condensa e forma nuvem de novo. É aquele ciclo curtinho da água que vocês já sabem. Condensou, precipitou, tá lá em reservatório, vai evaporar, volta para a nuvem e vai ficar nesse ciclo aqui bonitinho, sem presença de animais. Esse pequeno ciclo, como o nome já diz, é um pequeno ou ciclo geoquímico da água. E a gente tem o grande ciclo da água. Esse grande ciclo da água, ele já vai ter a presença de quem? Olha aqui, ó, de seres vivos. Então é um ciclo biogeoquímico da água. É o ciclo grande, tá vendo aqui? É um ciclo grande. E por que a gente chama esse ciclo de grande? Porque eu vou ter aqui a presença dos animais. Vai acontecer basicamente da mesma forma, só que com a interferência dos animais, dos seres vivos, tá? Então eu tenho aqui, ó, a nuvem tá lá no céu, né, condensada, bonitinha, vai precipitar, choveu, vai cair aonde? Reservatórios, poças, rios, lagos, mares e, né, afins. Tá lá no reservatório, aí os animais e as plantas vão absorver ou ingerir aquela água. Os animais vão ingerir, as plantas vão absorver aquela água. Entrou no organismo do ser vivo, entrou no animal, entrou na planta. Para voltar para o meio ambiente, vai ser através de excreção, através da respiração. Sim, no momento que a gente respira, saem gotículas de água, tá? Vai sair pela respiração ou pela transpiração. Isso aqui, pessoal, vai acontecer que vai voltar para o ambiente, né, para a atmosfera, vai evaporar novamente, vai condensar lá nas nuvens e vai precipitar. Então, o ciclo grande ou ciclo biogeoquímico da água vai ter a interferência dos seres vivos, tá bom? Show de bola, então, entendi tudo sobre o ciclo da água, que é bem simples, super fácil de assimilar. E aí a gente vai ter aqui o ciclo do carbono. No ciclo do carbono também é super tranquilo e a gente vai conseguir entender um pouquinho como é que o gás carbônico ele chega na nossa atmosfera. E aí, olha só, o gás carbônico ele é importante para o efeito estufa do nosso planeta. Esse efeito estufa, ele é benéfico, tá, pessoal? A gente precisa desse efeito estufa para a gente conseguir manter a nossa terra quentinha. Só que o excesso de gás carbônico nessa atmosfera pode acontecer o aquecimento global, que é o que a gente tem vivido, né, nos últimos anos, nos últimos tempos, e que a galera ambiental tem batido tanto contra várias coisas que estão acontecendo para que esse aquecimento global ele venha estar cada vez mais forte. E aí, olha só, o efeito estufa com o aquecimento global, ele aumenta.
Se o efeito estufa aumentar, se eu tiver mais dióxido de carbono na atmosfera, eu tenho a Terra mais quente, o planeta Terra vai ficar mais quente. E quais são as causas disso? Olha aqui, ó, desmatamentos, queimadas. As queimadas naturais, elas não são maléficas, o problema é o excesso de queimada que a gente tem hoje em dia, né? Se queima muita vegetação grande para colocar pasto ou para fazer plantação de soja, enfim, né? Tem vários motivos para terem queimadas. Queima de combustível fóssil também. A gente tem vivido numa era moderna que tudo se faz de carro, de avião, perdão, de carro, de ônibus, enfim. E aí se queima muito combustível fóssil, de trem que seja, né? Então queima muito combustível fóssil. O excesso da queima de combustível fóssil, a gente tem lá muito gás carbônico na atmosfera. Então, qual é a consequência disso? Aumento de gás carbônico atmosférico. Então, eu vou ter o quê? Vou ter a temperatura do planeta elevada. Lembra que eu falei aqui no efeito estufa, que é o gás carbônico que mantém a Terra quentinha? Então, só que se eu tenho muito gás carbônico na atmosfera, eu vou ter a Terra muito quente. E aí eu tenho várias consequências disso, né? Vou ter recifes de coral morrendo, vou ter animais que vão ter que tentar se adaptar ao clima mais quente do planeta, plantas e muitas coisas vão acontecer conforme o planeta Terra vai ficando cada vez mais aquecido. Beleza, então, como é que funciona esse ciclo ciclo do carbono aqui, gente? O ciclo do carbono, eu tenho lá, né, o gás carbônico atmosférico na forma inorgânica, CO2, é o dióxido de carbono. Ele vai ser assimilado pelos seres vivos, ele vai entrar na cadeia através da fotossíntese. São as plantas, né, pessoal? As plantas que conseguem assimilar esse gás carbônico atmosférico. É ela que coloca ele dentro da nossa cadeia alimentar. Planta pega o gás carbônico junto com luz, né, e água e faz fotossíntese. Feita a fotossíntese, ela vai transformar aquele gás carbônico atmosférico em quem? Num carboidrato. Um carboidrato que está exemplificado aqui pela glicose, né, pessoal? Que é o carboidrato que a gente mais trabalha, que a gente mais conhece. Tá aqui, ó, C6H12O6. Isso aqui é a forma orgânica daquele gás carbônico que estava na atmosfera, que foi assimilado pela fotossíntese. Planta pegou o gás carbônico, fez fotossíntese, transformou aquilo num carboidrato, que seja um amido, uma glicose, uma frutose, né? Tá aqui aquele gás carbônico assimilado na forma orgânica. Nós, seres vivos, animais, né, no caso, os animais, eles vão consumir isso daqui, os animais herbívoros vão comer a planta, que tem aquele amido ali, aquele carboidrato, ou nós mesmos, né, animais consumidores secundários, podemos consumir um animal que comeu a planta, ou podemos comer a planta direto, a gente vai consumir aquela frutose, aquele carboidrato da planta. Entrou no animal, né, no ser vivo, no ser humano que seja. Como é que isso vai voltar para a atmosfera, pessoal? Através da respiração. Quando a gente respira, a gente libera gás carbônico na respiração, né, pessoal? A gente sabe disso. Essa respiração, a gente devolve esse gás carbônico depois da respiração celular, aquele processo lá de respiração celular. A gente vai consumir a energia que a gente precisa e vai liberar o gás carbônico como, né, produto disso. Através das queimadas, existem muitas queimadas naturais, vocês sabem disso, essas queimadas elas são benéficas, elas estão devolvendo gás carbônico para a atmosfera sem problema. Como eu falei, o problema é o excesso da queimada, né? Através de decomposição de seres vivos, isso também volta. Quando a gente morre, né, os animais morrem, as bactérias vão lá, fazem o processo de decomposição e liberam para a atmosfera. Um dos produtos que libera é gás carbônico. E através da queima de combustível fóssil, de novo aqui eu coloquei para vocês, é uma outra forma desse gás carbônico voltar para a atmosfera. O problema é que quando a gente tem isso daqui em excesso, e isso daqui vai, né, sendo destruído através das queimadas, né, e através do desmatamento, aí a gente vai ter um desequilíbrio nisso aí, a gente vai ter mais gás carbônico do que o que as plantas conseguem assimilar, já que essas plantas elas estão sendo queimadas ou desmatadas. Então a gente tem um desequilíbrio aí no nosso ciclo do carbono, tá, pessoal? Então é mais ou menos assim que ele acontece. E agora, para finalizar os ciclos biogeoquímicos para vocês, eu vou parar aqui no ciclo do nitrogênio, tá? O ciclo do nitrogênio ele vai acontecer de 3 formas aqui. O nitrogênio ele é importantíssimo para os seres vivos, extremamente importante, porque onde é que ele está? Ele está nos aminoácidos, e a gente sabe que aminoácidos, uma cadeia de aminoácidos, a gente faz proteínas,
Então, o nitrogênio está em aminoácido, ele está nos nossos ácidos nucleicos, DNA e RNA, a gente tem nitrogênio, e ele vai estar presente no ATP, que é a nossa forma de consumo de energia. Então, o nitrogênio para os seres vivos, para os seres humanos, para os animais, eles são extremamente importantes, para as plantas também, né? Eles são extremamente importantes porque eles estão nesse processo de ácido nucleico, de aminoácido, então, só que tem um pequeno problema. A gente não consegue assimilar o nitrogênio dessa forma que ele está na atmosfera. Esse N2 aqui da atmosfera, nós seres humanos e os animais de maneira geral, perdão pessoal, não consegue assimilar. Então olha só, eu tenho 78% da minha atmosfera feita de nitrogênio, só que eu não consigo assimilar esse nitrogênio que está aqui da atmosfera. Eu preciso da ajuda de uma galerinha aqui, ó, de bactérias, tá? Eu preciso da ajuda dessas bactérias para eu poder conseguir assimilar esse nitrogênio. Então, olha só, eu tenho aí 3 etapas para essa assimilação do nitrogênio atmosférico. Eu vou ter a etapa da fixação, a etapa da nitrificação ou amonificação, isso aqui a gente vai ver que vai lá e vai aqui, né? E a desnitrificação, que é a forma que ele volta para a atmosfera. Tá? Então eu tenho aí 3 etapas para conseguir assimilar esse nitrogênio. Na etapa da fixação, pessoal, olha só, eu tenho 2 formas. Eu tenho a fixação atmosférica, que na fixação atmosférica vão ser descargas elétricas que são dadas na atmosfera. Que descargas elétricas são essas, tia Dindi? Relâmpago, né, pessoal? Tem o relâmpago lá na atmosfera. Isso eu vou conseguir fixar, né, o nitrogênio, o N2, em forma de óxido de nitrogênio, que é o NO, ou de nitrato direto, que é o NO3-. Então, as descargas elétricas, elas podem fixar o nitrato direto ali no solo, que vai ser absorvido pela planta, e a gente vai ver isso daqui a pouco no ciclo mesmo, propriamente dito. Ah, tá, ele vai fixar na atmosfera, dessa forma aqui, os relâmpagos, e vai precipitar com a chuva. No momento que cai, né, aquele nitrato lá que está na atmosfera, aquele óxido de nitrogênio que está na atmosfera, caiu no solo, e aí vai ser fixado pelas plantas ali, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, pela forma atmosférica com descarga ou pela forma industrial também, tá, pessoal? Que pode ser através da produção de amônia e de fertilizantes que coloca no solo para as plantas. Depois vai acontecer a nitrificação ou a amonificação, e depois da amonificação a nitrificação, dependendo se for através de seres vivos em decomposição, tá? Mas aí a gente vai ver melhor aqui. E a desnitrificação, que ele vai voltar para a atmosfera. Então, vamos olhar aqui para o ciclo do nitrogênio, que a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor de tudo isso que eu falei, tá? Então, olha só, eu tenho aqui o nitrogênio atmosférico na forma N2, tá vendo aqui? 78% da atmosfera é dele, ele tá aqui solto no ar, beleza. Eu tenho bactérias fixadoras que vão fixar esse nitrogênio. Elas podem ser bactérias simbiontes que ficam lá nas leguminosas, ficam na batata, enfim, né? Essas bactérias, elas são simbiontes no feijão e tal. Podem ficar ou de vida livre, ou elas vivem em simbionte com raízes de plantas, ou elas estão em formas livres no solo. As bactérias, elas estão ali. E aí essas bactérias pegam esse nitrogênio atmosférico e transformam em amônia. Elas vão transformar em amônia. Essa amônia pode vir através da fixação direta do nitrogênio atmosférico, vai transformar em amônia, ou através de decomposição dos animais e de excreção. Tem animais mortos, tem animais que liberam suas excretas, que liberam suas fezes no solo e tal. Essas bactérias, elas estão ali e elas vão transformar esse produto de decomposição em amônia, tá? Eu tenho outras bactérias, que a gente chama de bactérias nitrificantes, que estão lá no solo também, que vão transformar essa amônia em nitrito. Olha aqui, tá vendo? Transformei a amônia em nitrito. Eu não, tá, pessoal? As bactérias nitrificantes. Só que o nitrito, ele é tóxico. A planta, nem o animal, ele consegue assimilar esse nitrito porque ele é tóxico, ele é extremamente tóxico. Então eu tenho um outro grupo de bactérias no solo também, que vão transformar esse nitrito em nitrato. Tá vendo aqui? O nitrato, pessoal, que é a forma orgânica do nitrogênio, que vai ser assimilado pelas plantas e posteriormente pelos animais. Então, olha só, a forma que as plantas vão absorver o nitrogênio é depois que ele passa por um processo de transformação e se transforma em nitrato.
transformado em nitrato, que é o NO-3, né, aquele 3 ali embaixo. Então, no momento que ele se transforma em nitrato, ele vai ser absorvido pelas plantas e posteriormente absorvido pelos animais. Como é que isso volta para o solo? Quando está aqui o ciclo, quando os animais morrem, olha aqui, ó, decomposição ou excreção, tá vendo? Vai voltar para cá e vai fazer todo aquele processo de novo, chega nos animais, eu tenho um pequeno ciclo aqui do nitrogênio, sem pegar aquele nitrogênio da atmosfera. Mas tem muito nitrogênio no solo, então os animais, as plantas, a gente não consegue assimilar todo aquele nitrogênio que está no solo. Vai acontecer o quê? Olha aqui, ó. Ele vai voltar para a atmosfera através de bactérias desnitrificantes. Olha aqui, ó. Eu tenho bactérias desnitrificantes que vão transformar esse nitrato em nitrogênio atmosférico de novo. Então, ou pode voltar também para a atmosfera através de ações vulcânicas. No momento que o vulcão vai entrar em erupção, aquele negócio todo, ele libera nitrogênio na atmosfera que foi transformado e assimilado por bactérias que estão presentes no solo. Então, olha só, pessoal, perceberam como é que funciona bonitinho, redondinho o ciclo do nitrogênio, com a ajuda essencial das bactérias fixadoras, das bactérias desnitrificantes e das bactérias nitrificantes. Tá vendo aqui? Ah, e eu coloquei aqui pequeno também a ação dos relâmpagos, que eu falei pra vocês aqui, ó, tá vendo? Com as descargas elétricas, ó, tá lá o nitrogênio atmosférico, teve relâmpago, choveu, precipitou, ela já cai direto no formato de nitrato. Caiu no formato de nitrato, foi assimilado pelas plantas, que foi consumida pelos animais. Então, dessa forma, esse nitrogênio que está na atmosfera chega no nosso corpo e vai funcionar como aminoácido, ácido nucleico e ATP. Pessoal, espero que vocês tenham entendido essa aula. Eu acho interessante vocês copiarem esse esquema que eu fiz aqui no quadro, tá, pessoal? Dá um print da tela, pausa o vídeo, copia, olha, lê de novo, dá uma olhada nos próximos vídeos que eu vou colocar disponível para vocês. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo que eu vou tentar sanar as dúvidas de vocês. O ciclo da água, o ciclo do carbono é um ciclo são dois ciclos super tranquilos de se assimilar. O ciclo do nitrogênio, ele é um pouquinho mais complexo, porque tem ação de outros micro-organismos, né, no caso das bactérias. É comum, é normal vocês terem um pouquinho de dúvida no ciclo do nitrogênio, mas a tia Dindy está aqui para tentar ajudar e sanar as dúvidas de vocês, beleza? Beijo grande para todos, fiquem com Deus, tchau, tchau!